Pai Criador, fonte de toda vida, de toda verdade, de toda justiça, pedimos nesse momento licença aos planos espirituais, licença à espiritualidade maior e à linha de trabalho de Pombagira, que toda energia que aqui se manifeste venha na luz, na verdade e no amor. Que cada palavra dita aqui hoje encontre não só os ouvidos, mas o coração de quem precisa. Que todo medo seja transformado em entendimento, que todo julgamento se transforme em consciência e que cada um aqui receba exatamente aquilo que precisa para o seu crescimento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Pode se sentar. Hoje nós vamos falar de Pombagira, né? Então, eu vou cantar um pontinho, né? Bem pequenininho. E eu acho que muita gente aqui, eu acho que sabe, eu queria que vocês me acompanhassem. Maria Padilha, estou cantando em seu louvor. Maria Padilha, estou cantando em seu louvor. Na barra da sua saia corre água e nasce flor. Na barra da sua saia corre água e nasce flor. Maria Padilha, estou cantando em seu louvor. Maria Padilha, estou cantando em seu louvor. Na barra da sua saia corre água e nasce flor. Na barra da sua saia corre água e nasce flor. Eu não chego, eu me apresento. Porque onde eu piso, há presença. Onde eu falo, há verdade. E onde há verdade, nada sai intacto. Eu não nasci para caber, eu nasci para ocupar. Para viver o inteiro, não permitido. E que se rompam todas as correntes invisíveis que me ensinaram a silenciar, a diminuir, a pedir permissão para existir. Eu não negocio minha força. Eu não abaixo a cabeça para o medo. Eu não me faço pequena para caber na limitação de ninguém. O que não me honra, eu corto. O que não me vê, eu deixo. O que não soma, não fica. Porque me escolher não é ego, é sagrado. Eu sou chama, sou desejo consciente, sou força que não pede licença. E entre qualquer ausência e a minha presença, eu fico comigo, inteira, desperta, inegociável. Eu sei quem eu sou. Eu sou Pombagira. Então hoje nós vamos falar dessa força feminina, né? Dessa energia poderosa que são as Pombagiras, dessas entidades, né? Que é cercada de mitos, de preconceitos, né? Eu falo preconceito porque às vezes as pessoas falam sem entender. Então hoje a gente vai falar de Pombagira, acho que a gente poderia ficar aqui dias, né? Porque é um assunto muito vasto, intenso, é um assunto poderoso, mas eu tentei filtrar o máximo, né? Que eu pude para trazer um pouco de entendimento, para mudar algumas coisas dentro de nós, porque é isso que essas mulheres fazem, né? Elas mudam a gente por dentro. Enquanto o Exu ele faz essa transformação externa, né? Destruindo demanda, a Pombagira ela trabalha dentro de nós, né? Naquilo que a gente precisa de mudar, né? Aquilo que a gente precisa entender. Então, eu começo com uma pergunta, né? Algumas perguntas para a gente refletir. Em algum momento da vida de vocês já calaram para não perder alguém? Alguém aqui já fingiu que estava tudo bem quando na verdade não estava? E alguém que já aceitou menos, mesmo sabia que merecia mais? Já se sentiram insuficientes em algum momento?
já teve que ser forte quando tudo que você queria era ser acolhido? Você vai falar tudo. Pois é, ninguém ensinou pra gente, mas sabe o que é isso? Qual que é o nome disso, gente? É se abandonar. E a gente se abandona todos os dias, o tempo todo, para caber na vida de alguém, para evitar falar aquilo com medo de magoar alguém. E a gente? Como que a gente fica? A gente vai sufocando, vai se anulando. Isso é bom? Eu acho que não. E é isso que essas mulheres vêm trazer para nós. É isso que elas querem de nós. É a nossa transformação, o nosso lugar. Então é exatamente nesses pontos, nessas perguntas que muitos disseram que sim, né? Que Pombagira, eu falo Maria Padilha porque é minha moça, do jeito. Então às vezes eu vou falar o nome dela. E é exatamente aqui que a força das Pombagiras começa a atuar, né? Não no estereótipo, não naquilo que ensinaram a temer, mas na dor silenciosa que muita gente carrega, né? Que muita gente sente e que ninguém vê. Quantos daqui de nós, né, levantamos tristes e colocamos um sorriso no rosto, fingindo que está tudo bem, mas no fundo lá, nosso coraçãozinho está tão apertadinho, né? E a gente fica todo querendo um abraço, um acolhimento, mas a gente se mostra forte, né? Então é aí que essas moças vão trabalhar, né? Então, dentro da espiritualidade existem forças que organizam caminhos e forças que organizam o que está dentro de nós, aquilo que eu falei no início, né? E é a força de Pombagira, porque ela atua onde ninguém vê, né? Na emoção, no silêncio, naquilo que a gente esconde às vezes de nós mesmos, né? Que a gente tende a não olhar. Quando está doendo, a gente finge a dor, deixa ela lá no cantinho e vai seguindo a vida, né? Mas essa dor, ela vai se transformando. Ela cria feridas, cria traumas. E isso, quando transborda, é muito perigoso, né? Às vezes a gente esquece que nós também precisamos de cuidado. Uma coisa que o vozinho me fala sempre quando eu vou lá, que eu preciso cuidar de mim primeiro para depois cuidar dos outros. Eu tenho essa dificuldade, né, de cuidar de mim. Então, eu passei a minha vida toda acolhendo, cuidando das pessoas, mas é aí que a gente não é ser egoísmo, não é ser egoísta. É a gente voltar para dentro de nós mesmos e eu preciso de cuidado, né? O que eu posso fazer para mim para melhorar a minha vida? O outro pode esperar, né? Então, durante a vida toda, né? Quem aqui já não ouviu falar que Pombagira é um ser vulgar, né? Que destrói relacionamentos, né? Quantos de nós já não ouviu desde a infância? Eu já ouvi quando era pequena. Cuidado, às vezes quando via uma mulher muito periquitada, né? Com roupa vermelha, falava aquela lá tem uma Pombagira, mas todos nós temos, né? Então, disseram que ela destrói relacionamentos. Tá, mas será que esse relacionamento já não está destruído? Será que não tem algo vivendo na mentira, né? Ela não destrói, como eu digo, não destrói. É isso que eu quero mostrar hoje, né? Eu acho que, na minha opinião, a Pombagira, ela destrói ilusões. Ilusões. É um ser muito forte que nos acompanha, porque ela não quer a gente sofrer, ela não quer que a gente sofra. O que ela faz? Ela vai mostrar pra gente. Às vezes, eu já ouvi muito falar assim, fulano amarrou o ciclano pra ficar com ela. Ou senão, assim, ele não gosta de mim, eu quero fazer algo pra ele gostar. Gente, isso não é Pombagira. O que Pombagira faz? Ela mostra pra você que tem algo errado. Será que você vai precisar mendigar a vida inteira por um amor que não é correspondido? Isso é muito forte, gente. Eu acho que o primeiro amor deveria ser por nós mesmas. Porque assim, quando a gente se ama, quando a gente se aceita, quando a gente quer melhorar, a gente vai encontrar-se uma pessoa bacana que vai estar lá para somar, que vai estar lá para potencializar aquilo de bom que a gente já tem. Aí sim, o amor vai ser genuíno. Mas enquanto a gente fica mendigando, fica pedindo atenção, gente, isso não é amor, isso é ilusão. E Pombagira, ela entra aqui, aí nesse ponto, destruindo as ilusões, né?
Pombagira não é invenção nem fantasia. Dentro da tradição espiritual brasileira, ela é um trabalho, é uma falange. A gente já falou sobre falange aqui, né, na outra palestra de Exu, né, que são uma equipe que trabalha no plano espiritual. Algumas dessas mulheres tiveram nomes, tiveram histórias. Elas foram como nós, né? Elas sofreram, elas foram rebeldes, elas erraram também, né? Pombagiras erraram, mas foi nesse erro que elas aprenderam, que hoje, através desse erro, né, que elas estão aqui, na oportunidade de estar nos auxiliando. Maria Padilha, um nome que também ecoa na história, né? Vamos falar um pouco das pombagiras agora. Ligada a Maria Padilha, a mulher que viveu ao lado do rei Dom Pedro I, do rei Pedro I lá de Castela, né? E mesmo dentro de um palácio cercado de riqueza, ela foi alvo de inveja, julgamentos e acusações. Foi chamada de manipuladora, de feiticeira, mas não por provas, mas por ser uma mulher que tinha influência, presença e voz. Maria Padilha carrega essa força, né, da mulher que foi julgada por não se submeter, por amar livremente, por ocupar um lugar que tentaram negar a ela. E é por isso que ela trabalha hoje com a autoestima, né? O poder pessoal, relações, porque ela entende a dor de ser mal interpretada, de ser atacada por quem se é. E ela ensina algo muito profundo, que ser intensa, gente, não é erro, é força. Existem muitas outras, eu não trouxe o nome de todas, mas vou falar de algumas, como a Maria Mulambo, né? Na tradição dos terreiros, ela é associada a uma mulher que um dia ela teve tudo, conforto, posicionamento, reconhecimento, mas que por escolhas da vida, injustiças e de ilusões, ela perdeu tudo, né? Caiu ela foi da riqueza para a miséria, foi parar na rua, conheceu a fome, o desespero, o olhar atravessado de quem antes a respeitava. Maria Mulambo carrega essa força de que foi descartada pela sociedade, chamada de Mulambo como se não tivesse mais valor. E é por isso que ela trabalha hoje com quem se sente assim, rejeitado, humilhado, esquecido. Ela ensina que mesmo no chão ainda existe dignidade, que ainda existe caminho, ainda existe força para se levantar. A Pombagira Maria Quitéria. Hoje a gente tem uma médica que representa muito essa força de Maria Quitéria, né? Todo mundo respeita, todo mundo tem um carinho muito grande aqui no terreiro. Ela traz essa energia de quebra de padrões, da mulher que não aceitou o papel que foi imposto a ela. Na tradição espiritual, ela é vista como alguém de temperamento forte, decidida, que enfrentou estruturas, enfrentou julgamento, uma mulher que não abaixava a cabeça, que escolhia por si, mesmo pagando o preço por isso, carregava a vibração de coragem da mulher que diz não quando precisava dizer. Ela rompe relações, situações, padrões que aprisionam. Por isso trabalha muito na libertação, na autoestima, na força de decisão, especialmente de quem vive presa às relações. Pombagira das almas. Ela já atua em uma linha mais profunda, mais silenciosa, mais densa, está ligada a dores que marcam, perdas que não cicatrizam, lutos, abandonos, traumas que ficam guardados. É uma energia que caminha perto das almas, que transita entre o invisível e o visível e o invisível, e que trabalha onde muitas vezes ninguém mais quer ir, né? Ela ajuda a limpar o que está pesado e soltar o que ficou preso. A Pombagira das Almas, ela atua no acolhimento, mas ela também atua no corte. É cuidado, mas há também transformação profunda. Então essas histórias não são contadas em livros, né? Se a gente for pesquisar a fundo, a gente não vai encontrar. Mas ela é umas histórias que vivem na tradição da Umbanda, nos terreiros, nas incorporações, nas experiências de quem trabalha com essas mulheres, né? Que muitas vezes elas contam pra gente como que foi, né? Como que foi a vida delas aqui na Terra. E o que une todas essas mulheres? É a perfeição? Não é.
são mulheres que viveram na intensidade, né? Elas amaram, elas erraram, elas foram julgadas, elas foram chamadas de perigosas, de bruxas, né? E é exatamente aí que une, né? Essa força, porque elas não se puseram de joelhos, né? Naquela época onde os homens dominavam, eles queriam que essas mulheres fossem domadas, mas elas não aceitaram. E é isso que une todas elas, né? A força, a vontade de ser quem é, né? De ir contra o que a sociedade impunha, porque antes a mulher não podia usar roupa curta, né? Decotada, então elas fizeram o que elas queriam. Elas erraram? Sim, mas elas mostraram o valor que elas tinham, né? Quem nunca caiu, né? Então elas caíram e se levantaram com honra, né? Isso elas mostram para nós. Gente, e sabe o que eu acho mais forte na força dessas entidades, tanto Exu como Pombagira, que são tão criticadas, né? São criticados, são defamados e elas não se defendem. Para elas, tanto faz falarem mal, não falarem. Sabe por quê? Porque elas sabem quem são. Eu falo muito, né? Que às vezes alguns de nós fica incomodado com o que o outro fala de nós. Mas, gente, isso não tem nada a ver com a gente, isso tem a ver com o outro, né? O que sai da boca, do coração do outro, diz mais sobre ele do que sobre nós. Então, não vamos se importar com julgamentos, né? Durante a nossa vida nós vamos ser julgados e às vezes a gente fica triste com isso. Mas isso não importa. Isso é Pombagira e Exu, essas entidades, né? Elas mostram isso para nós. Eles não se incomodam com essas coisas, porque eles sabem quem são e sabem qual lugar que eles pertencem, né? Uma curiosidade que eu já falei aqui algumas vezes, né? Existe algo dentro da tradição espiritual sobre lugares onde a dor é tão profunda que quase ninguém consegue alcançar, né? Alguns chamam esses lugares de Vale dos Suicidas, né? Não como castigo, mas como um símbolo de consciência mergulhada em sofrimento, de silêncio e solidão. Então quem está ali está sofrendo muito, né? É uma energia tão densa que quase ninguém consegue alcançar. Mas Pombagira vai lá. Pombagira, com o amor que ela tem, que é tão tremendo, né? Ela entra, ela acolhe, porque ela não julga, né? Quantas pessoas estão ali que erraram tanto que elas mesmas, eu falo que ditam, né? Eu já errei, e aquele sentimento pesa tanto dentro da pessoa, mas Pombagira vai lá, ela acolhe, né? E ela não abandona. E ela se aproxima, não com punição, mas com presença, com carinho, não dizendo, né, apontando, você errou, mas ela mostra, eu vejo a sua dor, né? E isso para mim é uma coisa tão maravilhosa, porque é a única entidade que consegue ir lá no Vale do Suicida levando amor, acolhimento, né? Nem as entidades de direita, que são iluminadas, conseguem descer tão baixo, né? Mas Pombagira vai lá. Porque ela mostra pra gente que muitas vezes o que mais machucou não foi o que aconteceu, foi não ter sido visto, né? E isso traz uma reflexão para nós. Quantas pessoas, gente, que estão do nosso lado, que a gente convive todos os dias, que está em sofrimento e a gente não percebe. É mais fácil a gente perceber a cara amarrada, a cara fechada, um bom dia não dito. Muito mais fácil, né? A gente acusar, a gente aponta o dedo. Sem esquecer que tem 3 apontando para nós. Quantas vezes que a gente já se deparou com várias pessoas, a gente não sabe o que essa pessoa está sentindo, mas talvez a pessoa está precisando de acolhimento, de abraço, mas elas estão ali. Então a gente tentar olhar com os olhos de Pombagira, né? Com amor para todas as pessoas ao nosso redor, né? Tem uma coisa que é difícil, é a gente amar o nosso inimigo, desejar o bem, né? Para quem nos deseja o mal, mas eu acho que Pombagira traz
essa reflexão, né? Que pra gente olhar para todas as pessoas com os olhos de amor, né? Isso vai transformando a gente de uma forma tão maravilhosa, porque o amor é combustível para a gente seguir, né? No nosso dia a dia. Até coloquei aqui que às vezes essas pessoas, antes da espiritualidade alcançar, a dor já está pedindo socorro. Por isso que acontece muitos suicídios, né? Às vezes a pessoa... Quantas vezes a gente já deparou com casos assim, né? De alguém que tirou a própria vida, que a gente falou, nossa, a pessoa era tão alegre, essa pessoa estava sempre sorrindo, essa pessoa estava sempre de bem com a vida, mas a gente não sabe o interior de ninguém, né? A gente não consegue mensurar o que está ali dentro. Então, por isso que um sorriso, um bom dia é sempre muito bem-vindo. Às vezes um bom dia pode salvar uma alma, pode salvar uma pessoa que já está ali com aqueles sentimentos, né? De tirar a vida. Então vamos refletir mais, né? Vamos olhar. Se alguém te olhou, se você achou que alguém te olhou com cara amarrada, com cara fechada, dá um sorriso próprio. A gente oferece o que a gente tem no coração. Então vamos plantar umas florzinhas dentro do nosso coração, vamos plantar mais amor e vamos distribuir isso através dos nossos sorrisos, dos nossos bons dias, né? E uma das maiores forças que Pombagira nos ensina, né? Que é olhar a dor humana e não abandonar. Então, sempre que a gente puder, a gente acolher, né? Às vezes até alguém que a gente não conhece, o acolhimento é necessário. Eu falo muito isso. Então, eu trouxe aqui hoje alguns elementos, né, que tem tudo a ver com Pombagira. Então, eu queria mostrar para vocês como esses elementos podem fazer, né, uma sacudida dentro de nós. Eu trouxe a vela. Gente, como eu já falei, uma vela é um portal, né? Então, toda vez que a gente for acender uma vela, a gente tem que ter intenção. Eu já intencionei essa vela, né? Para que ela sirva somente para a gente estar demonstrando aqui. Então, essa vela foi intencionada quando eu iniciei, antes de iniciar a palestra, por isso que eu estou acendendo a vela, viu? Mas antes de acender, a gente tem sempre que intencionar. Eu falei isso aqui, né? Eu falo muito, a nossa intenção faz toda a diferença. Se a gente somente acender a vela e não colocar a intenção, esse portal ele pode atrair coisas ruins. Então a gente pode acender a vela para o nosso anjo de guarda, que eu acho que é um dever nosso, mas sempre intencionar, né? Eu firmo essa vela com o meu anjo de guarda, né? Intencionar sempre para que essa vela faça aquele propósito, né? Porque enquanto ela estiver acesa, ela está ali fazendo tudo que nós intencionamos, tá? Então eu trouxe a vela vermelha e preta, que é um símbolo de todas as moças, a maioria das moças, né, da cor vermelha e preta. Então essa chama, o fogo ele não pede licença, ele transforma, né? A vela não está aqui para iluminar nada bonito, ela está aqui para queimar o que você insiste em carregar, né? Ilusão, medo, papéis que não são seus. Então eu te pergunto, o que você ainda não teve coragem de queimar? Então essa vela traz essa reflexão. O que tem aí dentro de você que precisa ser eliminado, que precisa ser queimado? Né? Porque Pombagira, ela não negocia com mentira, ela revela. O que não sustenta, vira cinza. Né? A rosa vermelha, que é o símbolo dessas mulheres tão poderosas, né? É uma rosa linda, que elas amam rosas. E eu trouxe ela como um símbolo. Para mim é um dos símbolos mais importantes, né? Que dizem quem são, né? Porque a rosa, ela traz essa delicadeza até encostarem nela sem respeito. Porque a rosa tem espinho. Então, além da delicadeza, a rosa pode ferir. Então a rosa fala de desejo, sim, mas fala principalmente de limite, de valor, de consciência. E você tem se tratado com valor?
Vocês têm se amado? Né? Ou vocês estão aceitando migalha, atenção pela metade, respeito quando convém? Pombagira não seduz para agradar. Ela atrai porque sabe quem é. E quem não respeita, aprende. Então eu trouxe a coroa, né? Porque a coroa aqui não simboliza vaidade. Ela é posição. A coroa não te coloca acima de ninguém. Mas também ela não permite rastejar. Que é sobre, a coroa ela mostra que é sobre parar de se diminuir, parar de pedir permissão para existir, gente. Então, o que essa coroa diz? Que nós precisamos ter certeza do nosso lugar, e nosso lugar não é embaixo não, nosso lugar é em cima, né? E você tem se posicionado ou tem se encolhido para caber? Essa é a reflexão que a coroa traz. Porque quem sabe quem é, não negocia. E por último, eu trouxe o espelho. O espelho, ele traz essa coisa da gente se olhar, da gente se encarar. Quantas pessoas têm dificuldade de se olhar no espelho, de se amar? De dizer, nossa, você é linda, né? O espelho, ele vem trazer isso para nós. Olhar é fácil, né? Você vai lá no espelho rapidinho antes de ir trabalhar, arruma o cabelo, mas encarar o que vocês veem, no espelho é para poucas pessoas, né? O espelho não mostra o que é bonito, ele mostra o que você evita, né? O que você esconde, o que você finge não ver. E você? Tem coragem de se olhar no espelho de verdade? Ou só está passando ali e olhando aquilo que nem é quem você é? E o espelho traz essa reflexão, né? Porque pombagira não passa a mão na cabeça, ela arranca a máscara. E só existe poder onde existe verdade. E o espelho mostra a verdade. Então a gente tem que tirar a venda dos olhos, né? Olhar pra gente com amor. Eu falo muito isso, a gente trabalhar o espelho é uma ferramenta que a gente usa muito na psicologia, para trabalhar o amor próprio, né? Que gostoso a gente chegar na frente do espelho e falar, eu sou bonita, eu sou corajosa. Falta coragem? Fala pro espelho, eu sou corajosa. Falta segurança? Eu sou segura. O espelho, ele traz essa potência. Então vamos usar a pombagira, isso, o espelho é um símbolo muito forte de pombagira também. Então, gente, rosa, o fogo, a coroa, o espelho não são símbolos, são lembretes, né? E também são escolhas. Escolher se ver, escolher se respeitar, escolher se posicionar, escolher parar de se trair. Nem todo mundo está pronto para isso, mas quem está, não aceita viver pela metade. Né? E é nesse lugar sem medo, sem máscara, sem negociação que pombagira se manifesta. O poder de pombagira, né? Que eu falo que está nesses sentimentos que a gente tem, e isso ela faz aflorar. Só que a gente precisa também se conectar. Ela não vai ali trabalhar ali sem que você não queira. Não tem como. Nós temos nosso livre-arbítrio. Então a gente tem que trabalhar isso dentro de nós, né? Então eu vou contar uma historinha aqui para vocês. Eu conheci uma mulher que aprendeu a se encolher para sobreviver. Ela não falava alto, não respondia, não contrariava, não porque era calma, mas porque tinha medo. Medo do tom que vinha depois, do olhar que mudava, da mão que às vezes vinha junto. Ela foi sendo quebrada aos poucos, na palavra, no gesto, no silêncio. E o mais cruel é que ninguém via, porque ela continuava sorrindo, dizia que estava tudo bem, até que um dia não estava mais. Teve uma noite em que ela se olhou no espelho e não se reconheceu. E naquele silêncio pesado, naquele cansaço que já não era só do corpo, uma coisa aconteceu. Ela não soube explicar,
Mas ela sentiu como uma presença, como um arrepio que não vinha de medo, vinha de força. Como se algo dentro ou além dela dissesse: chega. Você não nasceu para ser quebrada, você não nasceu para aceitar dor como destino. E aquilo não foi embora, aquilo cresceu, virou incômodo, virou lucidez, virou coragem. Mesmo com medo, ela começou a reagir. Mesmo insegura, ela começou a se escolher. Olha que forte. E foi nesse caminho entre queda e recomeços que ela encontrou um amparo espiritual. Mas não um amparo que passava a mão na cabeça, a mão na dor. Um amparo que despertava, que confrontava, que não aceitava mentira, que não aceitava submissão. Uma força firme, intensa e indomável. Uma força que olhava para ela como se dissesse: levanta, você não é pequena. E ela se levantou, não de uma vez, mas de verdade. E a mulher que antes aceitava migalha começou a exigir respeito. A que se calava aprendeu a dizer não. A que se escondia passou a se posicionar. E hoje ela não se abandona mais. Porque ela sabe. No fundo da dor, ela encontrou força. Essa história é sobre mim. E hoje eu sei que não tem mais volta. A mulher que eu me transformei não aceita mais o que eu passei. E eu quero passar isso para vocês. Desculpa eu me emocionar. Mas é isso que a gente precisa. A gente precisa reconhecer a força que está aqui. Porque essa força, gente, ela não está só na nossa espiritualidade. Ela não está só na nossa aceitação. Ela não está só nos olhos do outro. Ela está aqui, ó, dentro de nós. E a gente pode encontrar, a gente pode deixar isso emergir. Porque nós somos muito fortes. Nós somos mulheres que já passamos por dores, que já passamos por humilhação, que já passamos por julgamentos, mas nós estamos aqui. Nós estamos aqui firmes, fortes, de pé. E é isso que Pombagira faz, ela transforma, ela nos vira do avesso para a gente entender que a gente precisa de muito mais. E esse muito mais, gente, está aqui dentro de nós. Assim como o fogo, como a rosa, como a coroa, como o espelho, vamos fazer isso diariamente. Vamos nos acolher, vamos nos amar. Vamos trazer, né, essa força que está ali, adormecida, deixar ela emergir, né? Mostra para vocês mesmos quanto que vocês são amadas por vocês. Ninguém precisa do outro para ser feliz. O outro sim, ele vai trazer coisas boas para nós, para somar, mas o amor que a gente precisa está dentro de nós. A gente não vai encontrar em lugar nenhum. Então, o que Maria Padilha o que as Pombagiras mostram para nós é isso. Elas querem que a gente descubra esse amor para elas poderem trabalhar com a gente junto, né? E eu falo isso sempre aqui, né? Para a gente se conectar, para a gente manter essa intimidade com as nossas entidades, né? Com a espiritualidade. A gente não precisa vir só no terreiro, firmar uma vela, a gente precisa estar fazendo isso no nosso cotidiano. A gente precisa conversar, né? Com nossas moças, com as nossas entidades, com o nosso preto velho, com o nosso caboclo, com o nosso anjinho de guarda, é todos os dias. Essa intimidade, essa conexão, ela não firma aqui no terreiro, ela firma no dia a dia, né? Então não adianta eu vir aqui fazer uma homenagem para a Pombagira, fazer um oferecimento de uma rosa, acender uma vela preto vermelho e depois esquecer ela. Ah, se vou lembrar dela depois do dia que eu voltar no terreiro. Não.
A espiritualidade, gente, você tem que trazer a espiritualidade para o seu dia a dia. Isso é importante, né? Porque às vezes acontece algo e a gente fala assim, por que está acontecendo isso comigo? Aí eu vou no terreiro, recebo um passe, né? Vamos buscar rede de pombagira, aí fica bom uns 2 dias. No terceiro volta tudo de novo. A gente não cria essa intimidade com as nossas entidades, a gente não cria, né, essa conexão. Então não é só no terreiro que a gente cria conexão, é no nosso dia a dia, né? Conversando, explicando. Tem alguma dúvida? Pergunte, né? Porque eles mostram, né? Se tem alguma coisa que vocês querem que sejam mostradas, pergunta para ela, pergunta para sua entidade, aquela entidade que você tem mais conexão, me mostra o caminho que eles vão te mostrar através de alguém que chega para você para conversar, vão te mostrar através de um livro que você está lendo, através até de uma postagem na internet, mas basta vocês terem essa conexão, né? Vamos para a nossa vibração guiada? Vamos fechar os olhos, respirar fundo, puxando o ar, soltando bem devagar com a boca aberta. Mais uma vez, puxa o ar, solta bem devagar. Cada vez, cada respiração, você sente um corpo mais leve, mais tranquilo. Mais uma vez, puxa o ar, solte bem devagar. Solta esse ar como se o corpo fosse ficando um pouco mais leve. Agora eu quero com calma que vocês lembrem de tudo aquilo que vocês engoliram em silêncio. Da palavra que ficou presa na garganta, das situações que vocês suportaram para não causar conflito, das vezes em que vocês se diminuíram para caber em lugares que não te cabiam, sem julgamentos, apenas observe tudo aquilo que você não disse, tudo aquilo que você sentiu e guardou sozinho, tudo aquilo que te machucou de forma silenciosa. Pode enviar com agora, com suavidade. E quando isso vem, você não precisa fugir, não precisa lutar contra o que sente. Só respire, se acalme. Existe uma força dentro de você, uma força antiga, viva, que talvez você não tenha esquecido por um tempo. Mas ela nunca deixou de existir. Uma força que te olha e diz: chega de ser abandonado. E é nessa presença de cuidado, de coragem, que eu quero que vocês se lembrem de vocês. Se você quiser, pode permitir agora que essa energia de transformação e força, que muitos sentem como uma força de transformação de verdade, te envolva com respeito, com proteção e despertar. Não como algo que te tira do chão, mas como algo que te devolve para você mesmo. Uma energia que não te julga, que te fortalece, que não te apressa, mas que desperta. E aos poucos você pode sentir dentro de você uma coragem nova surgindo, a coragem de se sustentar, a coragem de dizer não ao que te fere, a coragem de dizer sim ao que te respeita. Respira mais uma vez, puxando o ar. Solta bem devagar. E podem abrir os olhinhos e voltar para cá. Eu quero que vocês levem essa lembrança aqui hoje, né? Que você não nasceu para se diminuir. Vocês nasceram para se reconhecer, né? Pombagira, ela não quer perfeição. Ela quer verdade, né? Ela não quer aparência, ela quer consciência. Porque a pior perda não é perder alguém, a pior perda é perder a si mesmo. E quem se encontra não se abandona mais. E é essa força
que Pombagira vem mostrar para nós. Né? Eu até escrevi aqui um texto que eu quero falar para vocês, que às vezes precisamos sair da zona de conforto, buscar conhecimentos, arriscar mais, ter mais coragem para dar o próximo passo. Às vezes, o que nos falta, gente, é iniciativa. Se você só busca certezas na sua vida, dificilmente você irá viver o extraordinário. O extraordinário, ele está também no mundo das dúvidas, das inseguranças, dos medos, né? Então eu desejo do fundo do meu coração, né, que Pombagira traga coragem e posicionamento para vocês, para a sua vida, né? Que aquilo que é valoroso para você nunca falte. E que vocês nunca tenham que pedir por aquilo que é importante e essencial na vida de vocês, né? Que vocês não precisem de maneira alguma implorar amor, atenção, carinho, afeto, e que pedir para ser acolhida, não, né? Eu quero que do fundo do meu coração mesmo vocês se sintam protegidos e sempre se sintam fortalecidos na sua espiritualidade, né? Que vocês busquem essa intimidade, essa conexão, porque é muito importante, né? E que nada de fora derrube ou desvie vocês, né, desse caminho. Que você mantenha sua fé firme, que vocês confiem um pouco mais na espiritualidade, né? Pois às vezes o que falta na gente é fé. Não é a presença deles, não é oferenda, não é firmeza, não é vela acesa. Às vezes é somente a fé. É acreditar que eles sempre estão do nosso lado. E acreditar também que nós merecemos o melhor. Isso é um ponto muito importante. Nós merecemos o melhor. E como eu disse, né, vou repetir, e a força que a gente precisa não está fora, não está no outro, não está na vela, ela está dentro de nós. E é isso que essas mulheres, né, que viveram, que sofreram, que foram julgadas, esperam de nós. Que nós encontremos, né, essa força, tá bom? Pai Criador, somos gratos por esse momento, gratos por tudo que foi sentido, por tudo que foi despertado. Gratidão à linha de Pombagira, que cada pessoa leve consigo força, consciência e coragem. Coragem de se respeitar, de se valorizar e de se escolher. Que toda dor seja transformada em aprendizado. E que todo medo se transforme em luz. E que cada caminho seja guiado com verdade, justiça e amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Gente, muito obrigada.